Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo, tá bom, aqui no nosso canal e aqui dentro do quadro Um Momento de Reflexão, onde estaremos nessa ocasião considerando em rápidos minutos a realidade desse tema, desse título, a comunidade do fogo. Para tanto, já vamos estar aqui lendo no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, que vai estar aí dando sustentação a esse tema com respeito a essa realidade. E aqui diz a palavra do Senhor: os ímpios irão para o Sheol. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Também pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. E a esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a Tua bênção neste momento. Que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria do alto. E refletirmos, Senhor, nesse assunto e nessa realidade em que a Tua palavra, não só nesse livro de Salmos, Salmo 9, versículo 17, faz luz, Senhor, a esta certeza, a esta convicção, a esta afirmação, como também tantos outros versículos e até mesmo o ponto central, Senhor, da Tua palavra com respeito à motivação pela qual o Senhor tem nos enviado Teu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que justamente viéssemos a ser arrebatados em face e em meio a esta comunidade do fogo. Faz isso, Senhor, neste momento, nos ajuda. Nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos, ainda que essa seja uma realidade em que chegará o tempo do juízo de Deus e que a Bíblia diz que nesse momento nós estaremos todos quanto se esqueceram de Deus, todos quanto escolheram permanecer nos seus pecados, esses vão estar sendo lançados no lago do fogo. Agora observe bem o que diz Apocalipse. Lançado no lago de fogo, onde foi preparado para o diabo e os seus anjos. Observe que até aí não se havia no plano de Deus a questão de nós fazermos parte desse contingente dentro do aspecto de desprezo eterno e também sofrimento eterno. Há muitas figuras, em que a questão do juízo de Deus, a questão do inferno, ele é tratado nas Escrituras. O Senhor Jesus mesmo disse que lá haveria ranger de dentes. Haveria ranger de dentes. O profeta Daniel diz, no capítulo 12 do seu livro, versículo 2, que passaria aqueles que não ressuscitassem e sofresse esse juízo aqui, em que nós estamos considerando, estariam passando pelo desprezo e uma vergonha eterna. Porém, independente das metáforas, independente das comparações, amado, em que a Bíblia trata da questão desse estado, porque o inferno
Não podemos tê-lo apenas como um lugar geográfico, mas muito mais ainda como um estado eterno de dor, de sofrimento. E não vai ter ninguém ao seu lado em que você possa ver sofrer a exemplo do seu sofrimento e você compartilhar e isso te trouxer algum alívio com respeito a isso. O desprezo e vergonha eterna que Daniel diz, dentro da imensidão em que não conhecemos, a Bíblia diz que vai ser o juízo. Esse sofrimento, nós estaremos ali, sofrendo, porque também a Bíblia diz que essa questão ela está associada a graus de sofrimento. Mas por que isso? Porque a Bíblia diz que o Senhor ele é justo. O inferno são para todos que se esquecem de Deus. Quando diz aqui todas as nações, os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus, está se tratando aí da universalidade da condenação eterna. E diante disso, ser um fato, por certo é de suma importância estarmos aqui nesses breves minutos a considerar, para que eu e você possamos responder a pergunta que diante dessa reflexão não quer se calar. Como é que está a nossa vida? Se formos tomar a exortação dos anjos para Ló, o Senhor nos diz: escapa-te por tua vida. Nós ainda nos encontramos à mercê desta condição, daqueles que têm ouvido a palavra de Deus, daqueles que ao receber um folheto, algo que eu presenciei de forma triste, quando estava na feira, que dentre as barracas que nós compramos ali, minha esposa, nós conversamos com os vendedores, criamos ali um clima de amizade, né, de comerciante para cliente. E enquanto estava conversando com um senhor que é dono de uma barraca de feira, nós recebemos naquele momento 2 folhetos. Passou um homem, deu um folheto para mim, eu peguei, e deu um folheto evangelístico também para esse vendedor. E enquanto, depois que nós estávamos conversando, durante o momento da nossa conversa, ele simplesmente amassou aquele papel e jogou no chão. Agora eu pergunto para você, porque eu não sei o seu particular. Você também não conhece o meu particular. Essa meditação é uma reflexão para cada um de nós. Diante de uma avaliação não só introspectiva, mas sincera da nossa parte. O que nós temos feito nas oportunidades, né? E do momento em que Deus tem externado, guarde bem essa expressão, externado a sua misericórdia. Olha só, o que mais? A sua misericórdia e a sua longanimidade para conosco. Quando alguém para-nos na rua para falar do Senhor Jesus, quando alguém entrega um folheto, quando estamos dentro de um evento, em que parte desse evento vai ter ali um louvor, uma adoração a Deus, ou aquela pessoa que está ministrando aquela palestra, né, vai estar ali nos seus primeiros minutos falando algo entre parênteses sobre a palavra de Deus, e nós estamos ali, fechamos o ouvido, ou então até mesmo levantamos e saímos com quem vai no banheiro, justamente para estar naquele ambiente, escutar aquelas palavras, porque sabe que aquilo vai se tratar da palavra de Deus. O ato dessa rejeição já se torna um álibi, uma testemunha condenatória de nós mesmo. E essa testemunha condenatória é uma testemunha que nem eu nem você podemos escapar dela, fugir dela, ficar ausente dela. E sabe qual é essa testemunha de condenação nossa? É a nossa própria consciência.
Porque quando fazemos isso, essa rejeição ela vai ficar computada em nossa mente. Ainda que você pense, vai passar os dias, você vai esquecer, nem vai lembrar do momento que jogou um folheto evangelístico no chão, no momento em que usou de hipocrisia, quando alguém estava falando de Jesus, e você adequadamente, teatralmente, de forma teatral, uma educação teatral, porque para atores, nós somos um bom atores, e você ali ouviu aquela serva de Deus, aquele servo de Deus, por alguns minutos mesmo, e você ouviu, deu atenção, pegou o folheto, se é que ele entregou um folheto nesse momento, e depois quando aquela pessoa saiu, você, quem sabe estava acompanhado, ainda saiu praguejando aquela pessoa, condenando até mesmo, julgando aquela pessoa. Quando você pensa que aquele que está a evangelizar você, a falar do amor de Deus para você, e fala sobre o pecado, você usa essa desculpa de que está julgando, quem é ele para me julgar? Mas na verdade quem evangeliza fala do pecado, fala e trata da realidade dele, porque o pecado ele tem nome na Bíblia. Mas o que eu e você passamos a fazer, quando dentro de um estado e da condição de um ímpio, ou daqueles que se esquecem de Deus. Viramos as costas. E esses momentos, eles vão passar. Você pode até não se lembrar, mas grave bem isso que eu vou dizer para você, em nome de Jesus. Tudo quanto nós fazemos, o pensamentos, palavras e obras, olha para mim aqui, ó, estão sendo escritos. Todas as nossas obras, todo o momento que passamos, não entenda que isso passou e acabou. Aqui acabou. Se não foi computado por uma câmera de celular ou uma câmera local, com certeza dentro do campo e da geografia humana passou. Vai ficar no esquecimento, parece que não vai existir mais. Mas não se engane. Tudo isso vai estar sendo registrado. Registrado. Quanto mais tempo passar e oxalá aconteça o caso de nos arrependermos do nosso pecado e nos voltarmos para Jesus, Senhor Jesus. A diferença é que aqueles quanto mais pecado tiveram e foram alcançados neste momento pelo Senhor Jesus, diz-nos as Escrituras pelo próprio Senhor Jesus, esses amarão mais a Deus. E aqueles que pecaram menos não vão amar a Deus da mesma maneira, mas não com tanta intensidade como aqueles que foram resgatados do seu mais vil pecado, da sua condição mais deprimente no que diz respeito à sua vida de pecado. A sua vida de pecado. Aquele que cometeu um homicídio, aquele que passou um tempo no vício, esses, na sua conversão, na sua vida de dedicação a Deus, ele vai dedicar mais amor a Deus, o amor dele vai ser mais intenso do que aquele que é pessoa de bem, pessoa de família, nunca roubou, nunca matou, nunca fumou um cigarro, nem teve vício qualquer, mas estava sobre a algema da sua autossuficiência, da sua autojactância, da sua prepotência. Aí nesses também o Senhor ele salva, o Senhor liberta. E esses, quem sabe, à luz do que o Senhor Jesus disse, em comparação àquele que é resgatado do mais vil pecado e hediondo, com certeza este amor, disse o Senhor Jesus, ele amará mais, porque aquele que mais perdoa é o que mais ama. Então, diante dessa reflexão, dentro dessa introdução aqui, quem nós estamos participando? De que lado nós estamos? De que comunidade nós somos? Da comunidade dos que estão ainda no campo da indecisão, entre dois pensamentos, sabe que precisa tomar a decisão e tem protelado. Somos da comunidade daqueles que realmente entendemos isso
e jamais queremos fazer parte dessa comunidade e somos da comunidade daqueles que servem ao Senhor pela fé na sua pessoa bendita? Ou você, partindo dessa vida agora, você está dentro dessa comunidade? Porque essa comunidade, ela não vai ser a partir do momento da eternidade da morte. Fazer parte dessa comunidade, nós já fazemos parte dela em vida. Quando sobre uma vida totalmente desregrada, cuja as atitudes somente redondam em pecado. Uma vida, como diz o texto bíblico de Salmo, uma vida caracterizada por aqueles que são ímpios. Além de viver uma vida em pecado, ainda tem prazer em fazer mal ao seu semelhante. E esses, diz o salmista, irão para o Sheol. Essa sepultura aqui não está falando da sepultura em que nós somos enterrados. Esse Sheol aqui, no que diz respeito à condição que passamos dessa vida como ímpio, ou daqueles que se esquecem de Deus, está falando da perdição eterna, que passamos a fazer parte dessa comunidade já aqui, enquanto não cremos na pessoa do Senhor Jesus. Enquanto passamos a resistir ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu deixo 3 razões pelo qual passamos a fazer parte, ou estamos já fazendo parte, dessa comunidade do fogo. Esse fogo não é pentecostal. Esse fogo não é o da presença de Deus. Esse fogo é aquele da eternidade e que não terá mais qualquer volta. E diz, então o primeiro ponto é comunidade do fogo, por quê? Em face do caminho da obstinação a Deus. Obstinação. Sabe que está errado, sabe que precisa se voltar para Deus e atropela tudo e todos. O amigo, o familiar, com o maior carinho que possa lhe falar, se dirigir uma palavra de salvação, ele resiste e até passa a praticar obras piores em rebelião e obstinação a Deus. Também em face do caminho da indiferença à soberania de Deus. Aí eu coloquei aqui, quando ele escreveu aqui o salmista, esquecem de Deus. Esquecer aqui trata de viver uma vida de indiferença. É patente, é real o trabalhar de Deus, a soberania de Deus frente à sua criação, diante dos acontecimentos, e ainda assim, por mais reais que eles sejam, eles passam a agir de maneira com indiferença, com desprezo. E por último, a comunidade de fogo os que assim fazem parte dela são aqueles que em face do caminho cuja clima será inevitável. E qual é esse clima? O de condenação, o de desprezo eterno, o de fogo eterno, sofrimento eterno, em que lá já não terá mais qualquer volta, é irreversível. Agora eu pergunto para você ao final e conclusão desta reflexão: qual será mais importante para nós, ainda que todos eles são, quando se trata da palavra de Deus? Qualquer tema, o assunto nos é favorável, é agradável e é importante. Agora, qual se torna mais importante? Nós temos massageado o nosso ego? Que Deus vai nos abençoar, que Deus é misericordioso, que Deus é amor? Ou reconhecermos e considerarmos e ponderarmos a justiça de Deus? Porque quando nós vamos aqui para, já estou concluindo, por Salmo 11, observe o que diz o versículo 5.
Observe o que diz o versículo 5 desse salmo. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma, olha agora aqui, odeia ao que ama a violência. Você pode transferir essa palavra violência para a questão de uma vida de pecado, uma vida de inimizade contra Deus. Agora, qual que é melhor para nós? Sermos confrontados e refletirmos dia a dia, momentos a momento, a questão da condenação, a questão do inferno, a questão do pecado, de uma vida de pecado, uma vida de obstinação, para nos abrir os nossos olhos, para que seja um martelo que, se necessário for, e for este o meu caso ou o seu, venha esmiuçar a penha. Na minha opinião, particular minha, eu creio que o mais importante é uma palavra de confronto. E a palavra evangelística, pela qual se seguiram a partir de João Batista, sempre foi a de confronto. Quando o seu início era: arrependei-vos dos vossos pecados. Disse João Batista, disse o seu Jesus quando João Batista foi degolado, disse que a partir daí, se Jesus passou a pregar o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E quando comissionou discípulos, da mesma maneira os 12 discípulos, ou os discípulos, dentro desse envinho do seu Jesus, dizia que eles saíram e proclamavam o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Porque saber que o Senhor ele é bom, saber que Deus é misericordioso, saber que o Senhor ele é longânimo para conosco, isso nós vivenciamos como esse momento que aqui estamos diante desta mensagem. Isso é um ato de misericórdia de Deus. Isso é um ato da longanimidade de Deus para cada um de nós que dentro desse momento tivemos a necessidade urgente de sairmos em meio a esta comunidade do fogo para estar nos braços do Eterno. E é esse o desejo do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, comunidade do fogo, mas tenha a vida eterna. Esses, o céu não vai segurar, porque haveremos de ressuscitar, estar com o Senhor para toda eternidade. Pense nisso, reflita, e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão mais uma vez dos nossos pecados. Queremos te agradecer por este momento, Pai, que até aqui estivemos considerando esse importante tema, cuja é uma realidade forense, Senhor. E que todos quanto partirem dessa vida ou estiverem sob esse estado de pecado, de obstinação, de indiferença, ó Pai, haverão, Senhor, de sofrer este juízo, o juízo da condenação eterna. Porém, ainda dentro dessa realidade de certeza, isso só nos leva, Pai, a nós neste momento também pedimos a tua salvação para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos, para todos quantos, Senhor, carecem de sair, Senhor, dessa comunidade. E pelo Senhor ter arrebatado e assentar sobre as regiões celestiais e espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Faz isso, ó Pai, e tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daqueles que se encontram sob esse triste estado. Porque sabemos pela tua palavra que tudo
para ti é possível. E que a tua palavra também diz, Senhor, que aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Logo, Pai, faz isso, meu Deus. Vai salvando, vai libertando. Faz isso, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.